Olá, bom dia! Está no ar o programa Raio-X MA, um espaço promovido pela Associação Médica Brasileira do Maranhão. Aqui você vai conhecer mais sobre a saúde do seu corpo, hábitos alimentares saudáveis e qualidade de vida. Você também poderá tirar dúvidas com os melhores especialistas do estado e ficar por dentro das atualidades do mundo da medicina. No programa de hoje, conheceremos os benefícios e os malefícios do chocolate, com o especialista em nutrologia, Dr. Cleverson Araújo. O ginecologista e obstetra Eduardo Figueiredo abre as portas da sua casa e revela o que gosta de fazer nas horas livres. O oncologista Ronald Coelho fala sobre câncer e os fatores genéticos da doença. Anticoncepcional, conheça mitos e verdades com a ginecologista Helena Pestana. Confira ainda a crônica do Dr. Mauro César, presidente da Associação Médica Brasileira do Maranhão. Tudo isso e muito mais você confere agora. O chocolate é uma delícia. Impossível não se render, não é verdade? Mas você sabe quais os benefícios e os malefícios do chocolate? Quem responde sobre essa questão é o especialista em nutrologia, Dr. Cleverson Araújo. Vamos conferir? A Páscoa já passou, mas quem é que resiste a essa delícia do chocolate, não é verdade? E para falar a respeito dos benefícios e malefícios dessa gostosura, nós conversamos com o Dr. Cleverson Araújo, que é nutrólogo. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bom. Um prazer ter você aqui no nosso programa. Igualmente, obrigado pelo convite, estamos aqui para o que precisar. Nós que agradecemos. Doutor, na realidade, o chocolate faz bem ou faz mal? Não, o chocolate, ele tem todo um mito em volta dele. É um excelente alimento, um alimento rico em vários nutrientes, vitaminas, minerais, então ele é um excelente alimento. A Sociedade Europeia de Cardiologia até comprovou que ele faz bem em prevenção de AVC. AVC? AVC, em derrame acidente vascular cerebral, muito bom. E já foi comprovado os benefícios dele na TPM, na depressão, é um alimento muito bom. E nós que somos mulheres, né? Às vezes até dá vontade, né, durante esse período da TPM, de se deliciar com chocolate, não é verdade? Sim. E ele ainda tem os flavonoides, são substâncias exclusivamente do cacau, que tem no cacau, que é a matéria-prima do chocolate, que eles são excelentes antioxidantes. Então ele é muito bom para a nossa saúde. Qual o tipo de chocolate, doutor, para as pessoas que têm intolerância à lactose? Não, para intolerância à lactose, o ideal é procurar chocolate sem lactose, né? Porque não tem a substância que vai lhe fazer mal. Então, se você é intolerante à lactose, procure o sem lactose. E os pais, as mamães que estão assistindo a gente agora em casa, as crianças, qual o tipo de chocolate que é recomendável para elas? O ideal do chocolate para todas e qualquer pessoa, os adultos e crianças, é 55% de cacau acima. Quanto maior o teor de cacau, melhor. Os 100% de cacau seriam os ideais, só que o sabor não é tão agradável como os outros, né? Então, o chocolate meio amargo já é uma boa pedida, já é uma boa saída para quem deseja ter mais nutrientes do cacau em relação ao chocolate em si. Para as pessoas que são diabéticas, no caso, e existem vários tipos de chocolates, o diet e o light, elas podem consumir? Não, para o diabético tem uma deficiência em relação ao açúcar. O ideal é o diabético consumir o chocolate diet, porque é sem açúcar. Não quer dizer que ele não seja calórico. Ele é calórico, ele é gorduroso, mas ele não tem açúcar, tem adoçante. Então seria viável para ele. Já o light é 25% a menos de açúcar. Então, para os diabéticos não é indicado. Então, na realidade, quais os benefícios e os malefícios do chocolate? Os benefícios é que ele é rico em nutrientes e vitaminas e minerais. Vitamina A, B, C, D, minerais, sódio, potássio, flúor e vários outros. E tem os flavonoides, que são os antioxidantes. Então, eles são excelentes por esses fatores. A Sociedade de Cardiologia Europeia já aprovou para a defesa de AVC, né, que ele é preventivo, é bom para TPM, para depressão. Em relação aos malefícios, ele é calórico, ele é gorduroso, ele vai fazer ganho de peso. Então não é porque ele é bom por um lado eu posso abusar. Doutor, agora vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores? É verdade que o chocolate causa espinha? Não é que ele causa espinha. Pelo fato de ser um alimento gorduroso, ele aumenta o processo inflamatório. Não é que ele vá causar espinha. Se a pessoa já tiver espinha e tiver propensão,
o alimento, pelo excesso do consumo, vai levar a um aumento do nível gorduroso, pode vir a favorecer a inflamação das espinhas. Tem diferença entre o chocolate preto e o branco? Tem. O chocolate branco, em relação ao chocolate preto, o chocolate branco tem menos cacau, tem mais açúcar, tem mais gordura. E o preto não, tem mais cacau, teoricamente em relação ao branco, menos açúcar e menos gordura. Obrigada pela sua disponibilidade em ceder um pouco do seu tempo aqui pra gente no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço o convite e estou à inteira disposição para quando for necessário. Vamos conferir agora a dica Raio-X. O chocolate mais saudável é o que tem 100% de cacau. Os nutrientes do cacau ajudam a prevenir doenças, principalmente a diminuir os riscos cardiovasculares. Por isso, na hora de comprar, escolha o chocolate com maior teor de cacau. O médico Eduardo Figueiredo abre as portas da sua casa para mostrar um pouco da sua intimidade e falar do seu hobby. Vamos saber qual é? Está no ar Perfil Raio-X. A paixão por carros antigos alimenta um laço afetivo. A Veraneio de 1974 traz a lembrança de um dos primeiros carros do pai, do qual ele aprendeu a dirigir. Nos finais de semana, o obstetra troca o consultório por uma garagem, onde trata e cuida dos seus xodóis, checando se está tudo certo com a parte mecânica dos carros. Os automóveis possuem documentação expedida pela Associação Maranhense de Veículos Antigos. O colecionador faz questão de manter a originalidade dos carros, exceto do Fusca de 1972, onde adaptou até ar-condicionado. Há 25 anos no mercado de trabalho, o ginecologista e obstetra Dr. Eduardo Figueiredo está aqui com a gente hoje para falar de uma de suas paixões. Sabe qual é? Ele é apaixonado por carros. Dr. Eduardo, tudo bem? Tudo jóia, Rita. De onde surgiu esse hobby? Eu acho assim que todo mundo tem que ter um hobby, todo mundo tem que ter uma válvula de escape, né? Para aliviar as tensões do dia a dia, uma coisa que você possa fazer sem compromisso com horário, sem compromisso com prazos. E eu acho que desde criança eu sempre gostei muito de motores, de carros, tudo que cheira a gasolina. E aí a gente vai crescendo, mexendo nos carros do pai, nos carros dos amigos. E isso foi de uma forma muito natural, a gente foi às vezes comprando aquele carro que a gente não podia comprar quando era jovem, porque era muito caro, e agora ficando já um carro antigo, um carro mais barato, e a gente vai aos pouquinhos entrando nesse mundo que é o mundo do carro antigo. Falando em paixão, qual foi a sua primeira paixão? Qual foi o primeiro carro que você realmente decidiu colocar na sua coleção? O primeiro foi um Puma 78, que era um carro esporte da década de 70, um carro que na época era muito caro, que só as pessoas muito ricas podiam ter, e que com o tempo ele foi ficando desvalorizado, foi ficando mais barato, a gente comprou e arrumou todo, e assim, era um carro que desde criança a gente pensava em ter, né? Depois vieram os outros, por exemplo a Veraneio, que foi o carro que meu pai teve quando eu era jovem, foi o carro que eu aprendi a dirigir. Aliás, eu acho que essa é a grande motivação que leva um colecionador a escolher um determinado modelo. Aquele carro que o seu pai teve, ou o carro que o seu vizinho teve e você ficava olhando, o carro que você aprendeu a dirigir, um carro que de alguma maneira marcou o seu passado, marcou a sua história, e aí agora a gente pode realizar esses sonhos, né? Esses carros que o senhor tem na sua coleção, você sai com eles no dia a dia, passeio, ou deixa ele realmente ali na garagem? Não, o carro é feito para andar. Se o carro ficar parado, ele estraga, né? Quanto mais você anda, melhor o carro fica. Mas claro que a gente não sai no dia a dia, até mesmo porque esses carros, muitas vezes, eles não são tão confortáveis quanto um carro moderno, né? E a questão da manutenção também, né? Então, ocasionalmente eu saio durante a semana e mais para passear mesmo nos finais de semana. E quais são os carros que fazem parte da sua coleção? A gente tem então um Fusca de 74, a gente tem dois Pumas, um de 78, um de 82 e uma Veraneio 74.
né? Que era aquele carro que era usado como camburão de polícia, usado como ambulância. Aquele que cabe toda a família. Cabe toda a família, né? É interessante que esses carros, eles chamam muita atenção no trânsito. Às vezes as pessoas em carros mais novos, carros mais luxuosos, passam fotografando. Realmente eles chamam muita atenção. E quem está nos assistindo agora? Hoje em dia, com a facilidade da internet, ficou mais fácil, vocês que são colecionadores, encontrar as peças para esses carros? Ah, sem dúvida. A internet tem muitos sites especializados, tem lojas que vendem online. Então, hoje em dia, tem muita facilidade. Muita gente pode pensar que isso é um hobby caro, não é. As peças são baratas, uma coisa que é de fácil acesso. Qualquer pessoa pode curtir essa paixão, né? E falar em curtir em paixão, tem pessoas que com certeza podem estar se perguntando agora: poxa, como eu queria ter um carro desses? É muito difícil ser um colecionador? Não, e aí nós temos aqui no Maranhão o nosso clube, que é a Associação Maranhense de Veículos Antigos, a AMAVA. É só entrar no nosso site e lá você vai ter informações, vai ter contato com outras pessoas que gostam. Nós temos o nosso encontro mensal, sempre no primeiro sábado de cada mês. E aí, à medida que você se envolve com esse universo, você vai vendo que não é nada complicado, né? E também é uma valorização muito grande do carro nacional. Antigamente o pessoal valorizava mais o carro importado, e eram carros muito caros, de peças muito caras, de mais difícil aquisição. E hoje você tem carros nacionais que são valorizados para efeito de coleção, mas que são baratos, que são de fácil aquisição. Que bom! Então, doutor Eduardo, agora um bate-papo rápido, palavras rápidas, que o senhor tem que resumir para a gente. Um livro. A Bíblia. Uma paixão. Os carros. Doutor Eduardo, nas horas vagas, quem é Eduardo Figueiredo? Uma pessoa normal, como outra qualquer, que gosta de ajudar os outros, e isso não só nas horas vagas, como também profissionalmente. E acho que esse é o sonho de todo mundo, ser feliz e fazer as outras pessoas felizes. Doutor Eduardo, mais uma vez nós agradecemos a presença do senhor aqui no nosso programa e por ter aberto a sua casa aqui pra gente. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos agora para o intervalo comercial e voltamos já. A Lecorps é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. Lecorps Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. Dr. Clevison Araújo tem o prazer de lhe atender no edifício Medical Center Jaracati, 6º andar, sala 602 e 608. Fone 3221-0663 ou 981-16-8895. Responsável técnico Dr. Clevison Araújo. A gente dá nome de câncer a um conjunto de doenças diferentes que têm características comuns, como, por exemplo, a capacidade de se espalhar para outros órgãos, que a gente chama de metástase, a resistência à morte celular programada, então são células que se tornam imortais. Mas cânceres são um conjunto de doenças que têm origem em vários órgãos distintos. Você pode ter câncer de um órgão como mama, por exemplo, e ser chamado de câncer. Você pode ter um câncer originado a partir de pulmão, da pele, do osso, de vários órgãos diferentes. Há bancos de tumores no país hoje, como no AC Camargo, que tem mais de 800 tipos diferentes de cânceres catalogados. Então, há muitas causas para o câncer. Existem desde causas ambientais, como a exposição à luz solar, a exposição à luz ultravioleta, desde fatores de risco ditos ocupacionais, como, por exemplo, trabalhadores que usam ou são expostos ao amianto, a fuligens de vários tipos, relacionados a hábitos como ao tabagismo. E existem fatores hereditários, né, como
Por exemplo, recentemente a atriz Angelina Jolie, que fez uma cirurgia em função de uma mutação genética que ela tem. Quando uma pessoa tem histórico de câncer, um familiar de primeiro ou de segundo grau na família, isso obviamente aumenta o risco dessa pessoa desenvolver o mesmo tipo de câncer ou alguns cânceres que estão relacionados. Existem algumas entidades que a gente chama de síndromes hereditárias que fazem com que membros portadores de determinadas mutações da família tenham um risco maior de desenvolver câncer. Eu vou usar uma linguagem mais simples. A Angelina Jolie recentemente retirou os ovários, anteriormente ela já havia tirado as mamas, porque a família dela e ela, por conseguinte, tem uma mutação de um gene chamado BRCA. Pessoas portadoras dessa mutação têm um risco de desenvolvimento de câncer de mama da ordem de 75% a 80%. Significava dizer que se ela não fizesse a mastectomia, ou seja, a retirada das mamas, ela teria uma chance de 8 em 10 de desenvolver câncer de mama. Para os ovários, essa chance é um pouquinho menor, mas extremamente alta também. Então, no contexto dela, a chance de desenvolver câncer de ovário é de uma grandeza em torno de 50% a 60%. Daí ela ter feito a retirada preventiva das mamas e dos ovários. Sobre prevenir o câncer, quando você tem uma mutação na família que predispõe, você não tem o que fazer para prevenir esse câncer. O que você pode fazer é melhorar a forma de rastrear. Então, num contexto genérico, uma mulher que tenha sabidamente câncer hereditário na família, por exemplo, de mama, essa mulher vai precisar ir ao mastologista com uma frequência maior. Ela precisa começar a fazer os exames mais cedo. Ela precisa se cercar de cuidados maiores do que uma pessoa dita normal, que não tem essa mutação. Para a população normal ou para a população geral, que precisa ser dito, os cânceres hereditários ou genéticos, eles respondem por menos de 10% do número total de casos de câncer. Então, os indivíduos que têm cânceres ditos aleatórios ou não dependentes da herança familiar respondem por 90% ou mais dos casos. Nesse contexto, que é a população geral de uma forma como um todo, os fatores mais importantes, segundo a Organização Mundial de Saúde, são: 1. Não fumar. O fumo é a principal causa evitável de câncer no mundo. 2. Não beber álcool em excesso. Acredita-se que para o homem esse álcool em excesso seja de mais de 2 doses diárias. Para a mulher que metaboliza o álcool mais lentamente, mais de 1 dose diária de álcool. E 3. O fumo de novo, só que na modalidade passiva. Então, o fumo passivo, ou seja, aquele fumo que você fuma porque o seu colega de trabalho fuma, porque o seu amigo está fumando no bar, esse fumo dito passivo, ele é, segundo a Organização Mundial de Saúde, a 3ª causa evitável de câncer. Vamos agora para o intervalo comercial e voltamos já. A Lecorps é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. Lecorps Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. Dr. Clevison Araújo tem o prazer de lhe atender no edifício Medical Center Jaracati, 6º andar, sala 602 e 608. Fone 3221-0663 ou 981-16-8895. Responsável técnico Dr. Clevison Araújo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, é a representante oficial dos dermatologistas junto à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina. Uma das funções da SBD é propor medidas visando fiscalizar o exercício legal da dermatologia em nosso país. Por isso, quando precisar, é importante, mais seguro, que você procure um dermatologista sócio da SBD. Na dúvida, pesquise no site do CRM do Maranhão, www.crmma.org.br, e veja se o médico a quem você está confiando a saúde da sua pele é realmente um médico registrado como dermatologista. Presidente SBD-MA, doutora Ana Paula Vieira. Pílula
anticoncepcional causa celulite, varizes, acne e ainda pode engordar. Nossa, essas palavras soam como um pesadelo para as mulheres. Mas será que tudo isso que andam dizendo é verdade? A ginecologista Helena Pestana responde essas e outras dúvidas no quadro Mitos e Verdades. Confira. Não, isso não é verdade. Claro que existem algumas mulheres que podem ter dificuldade, mas mais inerente, às vezes, à sua idade, por ela já tomar anticoncepcional há muito tempo, ela pode já estar com uma idade um pouquinho mais avançada. E também decorrente de outros problemas de saúde, como processo inflamatório, endometriose, e não só ao anticoncepcional em si. Não, claro que não. Mulher não é receita de bolo, então a gente não pode jamais pensar isso. Existem mulheres que têm algum problema de saúde, hipertensão arterial, qualquer um outro problema, algum problema reumatológico que é contraindicado ao anticoncepcional. Não, isso aí é mito, não é verdade. Não, muito pelo contrário. É até melhor, se ela está se dando bem com um determinado tipo de anticoncepcional, é melhor que não troque, é melhor que mantenha aquele mesmo medicamento. Apesar de que existem vários tipos de anticoncepcional, hoje nós já estamos numa modernidade em que os anticoncepcionais têm baixa dose. Então, se tem uma baixa dose, esse fato de aumentar peso é praticamente nulo, vamos dizer assim, mas antigamente isso acontecia com mais frequência. Algumas clientes referem que sim, pode até diminuir a sua libido, mas outras não referem essa situação, muito pelo contrário, elas dizem que fica mais à vontade por saber que não vai engravidar e que isso não tem nenhuma relação com a alteração da libido. Pode sim, não tem nenhum problema, você pode. Hoje já existem no comércio fórmulas que você pode, se quiser, ficar o ano inteiro sem menstruar. Olha, veja bem, a celulite, não, eu não vejo até relação com essa situação. Acne, existe anticoncepcional para melhorar a acne. Agora, a varize, sim, pode ser predisponente ao aparecimento de varize. Não vou falar anula, mas existem medicações que podem fazer reação cruzada e que pode não anular, mas diminuir a potência e pode até acontecer gravidez exatamente por isso, pode acontecer. Pode interferir, pode até anular, não só anticoncepcional, como qualquer outro medicamento. Então, quem usa medicamento, de preferência, é não ingerir bebida alcoólica. Se ingerir pequenas quantidades, tipo uma latinha de cerveja, e se for uma bebida mais forte, tem que ser uma quantidade menor, apenas uma dose. Diminui e nós usamos às vezes em algumas situações até como tratamento da TPM. Isso aí é mito, isso aí não. Se ela usa o anticoncepcional com essa finalidade de evitar gravidez e se ela toma a medicação certa, como correta, como é recomendada pelo seu médico, diariamente ou injetável, mensalmente, nos dias corretos, ela não engravida nenhum dia. Não, ainda não. Não. Ela, se você for orientada a esquecer um dia, ela deve ser orientada pelo profissional, pelo médico, ela pode continuar continuar com a cartela, ou até naquele dia, ela se esqueceu um dia, no dia seguinte ela usar 2 pílulas juntas, a de ontem e a de hoje no caso,
Ou então, se ela se lembrar um pouco mais cedo, ela toma todos os dias, à noite, por exemplo, e ela se lembrar no dia seguinte, ela pode tomar pela manhã de ontem e hoje, pela noite, ela continua e vai mensalmente. E não vai atrapalhar, não vai interferir na sua eficácia de acontecer a gravidez. Não, claro que não. Nesse período vai acontecer, inclusive, a menstruação. Ela vai ficar menstruada e não acontece. Ela recomeça conforme a orientação médica no dia preconizado, certinho, e não vai acontecer a gravidez. Claro que sim. Agora, existem anticoncepcionais, como eu já falei no início, que nem toda mulher pode usar todo tipo de anticoncepcional. Então, a mulher que amamenta é uma mulher especial. Então, existem anticoncepcionais específicos para a mulher que amamenta. Existe uma idade limite para determinados tipos de anticoncepcional. Por quê? A mulher acima de 35 anos, ela já é considerada uma mulher de determinado risco para algumas patologias. Por exemplo, pressão alta, por exemplo, o colesterol alto, predisposição para tromboembolismo, e existem alguns tipos de anticoncepcional que não são aconselháveis para essas mulheres. O programa de hoje chegou ao fim, mas no próximo sábado temos um novo encontro para falar mais sobre saúde. Fique agora com a crônica do Dr. Mauro César Oliveira. Bom dia a todos e até o próximo programa. Desde a implantação do programa Mais Médicos, em 2013, a Associação Médica Brasileira, AMB, questionou a legalidade e a finalidade do programa do governo federal. Na noite de terça-feira, 17 de março, um telejornal de um grande canal de TV aberta apresentou um diálogo entre a representante da Organização Pan-Americana para a Saúde, OPAS, com assessores do Ministério da Saúde. O conteúdo é revelador. A criação e implementação do programa, via medida provisória, votada às pressas pelo Congresso, serviria a propósito de enviar dinheiro para Cuba. Entre os principais problemas apontados pela AMB está o fato do programa ter sido aprovado alegando urgência. Entretanto, o projeto foi acordado 2 meses antes do anunciado como resposta a manifestações populares. Chamou a atenção de toda a população como de uma hora para outra o governo cubano dispunha de 6 mil médicos para enviar para o Brasil como se fossem produtos em série que estivessem em uma prateleira para quem os quisesse contratar. Causou surpresa também a decisão do governo brasileiro de dispensar os médicos estrangeiros de fazerem o teste de qualificação, conhecido como revalida, o que atesta a sua capacidade. Por que razão haveria necessidade de dispensar os profissionais cubanos de fazer uma prova que comprovasse a sua capacidade profissional? Qual o motivo disso, já que os médicos capacitados, como o governo atesta, com certeza seriam aprovados? Outra coisa que chama atenção: o programa Mais Médicos prevê que médicos cubanos devem ter um tutor, que é um médico brasileiro que funciona como uma espécie de orientador. Então, por que profissionais estrangeiros seriam necessários ter um tutor caso sejam atestada a sua qualificação? O programa infringia ainda os direitos trabalhistas, já que para trabalhar nas unidades profissionais, os profissionais do Mais Médicos não realizariam um concurso público e, no caso dos cubanos, recebem ainda valores bem menores do que os outros profissionais. Além disso, os estrangeiros passam apenas 2 semanas se qualificando para a língua portuguesa. No que se refere aos direitos humanos, não se entende como é aceitável que médicos cubanos trabalhem em solo brasileiro sujeitos às leis cubanas, inclusive com controles dos seus direitos de ir, vir ou querer ficar, o que é extensivo aos seus familiares. É como se o governo brasileiro estivesse de acordo com um sistema de semi-escravidão acontecendo bem embaixo do seu nariz. Reportagem da Folha de São Paulo, publicada neste mês de março, demonstra que o Tribunal de Contas da União verificou um número considerável dos 1.174 municípios brasileiros que receberam médicos do programa, a que atendiam o serviço público. Esse número caiu em vez de subir. Isso mesmo, em vez dos médicos aumentarem em quantidade, esse número teria diminuído após o programa Mais Médicos. Em 49% das cidades houve queda dos próprios médicos que já trabalhavam nos municípios. Em 168, os médicos antigos mais saíram do que chegaram. E em 239, o número continuou o mesmo. Ou seja, o programa bilionário do governo em muitos municípios deixou uma parcela significativa da população com menos médicos do que tinha antes.